E se o homem mais frio e arrogante que você já conheceu sussurrasse no altar que jamais iria te tocar? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Clara no dia do casamento dela. Mas sabe o que ela fez? Calou a boca dele com um beijo apaixonado na frente de todo mundo. E olha, esse foi só o começo de uma guerra que ninguém esperava virar amor. Fica comigo até o final, porque essa história de orgulho ferido e corações blindados vai te prender do início ao fim. Você não vai acreditar na reviravolta que vem por aí. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Clara Mendes olhava para a tela do computador com as mãos tremendo. Os números vermelhos piscavam como um aviso de morte para tudo que ela havia construído. Sua empresa de eventos, aquela que nasceu de um sonho e 5 anos de trabalho insano, estava afundando. E o culpado? Seu ex-sócio e ex-noivo, Daniel, que desviou cada centavo da conta empresarial antes de desaparecer como um fantasma. Como eu fui tão idiota, ela murmurou, passando as mãos pelo rosto. As contas se acumulavam, os fornecedores ameaçavam processos, e ela tinha exatamente 2 semanas antes de perder tudo. Falência. A palavra ecoava em sua mente como uma sentença. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Número desconhecido. Clara quase ignorou, mas algo a fez atender. Senhorita Mendes. A voz masculina era profissional, distante. Meu nome é Roberto Andrade, advogado do Sr. Guilherme Macedo. Meu cliente gostaria de marcar uma reunião urgente com a senhora. Clara franziu a testa. Guilherme Macedo, o bilionário implacável que todo mundo temia, o que ele queria com ela? Sobre o quê? Prefiro que meu cliente explique pessoalmente. Amanhã, às 10 horas, no escritório dele. Posso confirmar sua presença? Sem nada a perder, Clara concordou. Talvez fosse algum cliente em potencial. Talvez fosse sua última chance. No dia seguinte, ela estava no último andar de um arranha-céu espelhado no centro da cidade. A recepcionista a guiou por corredores elegantes até uma sala de reuniões com vista panorâmica. E então ele entrou. Guilherme Macedo tinha a postura de quem nasceu comandando. Terno impecável, cabelos negros penteados para trás, ombros largos e olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Ele era bonito de uma forma, intimidadora como uma escultura de mármore. Perfeito, mas gelado. Senhorita Mendes. Ele não ofereceu a mão, apenas sentou-se à frente dela. Vou direto ao ponto porque não gosto de perder tempo. Preciso de uma esposa. Clara piscou, achando que tinha ouvido errado. Desculpe? Uma esposa. Por 1 ano. Contrato específico, sem envolvimentos emocionais. Ele empurrou uma pasta grossa pela mesa. Meu avô deixou uma cláusula testamentária absurda. Para eu receber minha herança completa, preciso estar casado antes dos 35 anos. Faço aniversário em 2 semanas. E o senhor quer que eu... Clara mal conseguia formar a frase. Case-se comigo. 1 ano de casamento, aparições públicas quando necessário e depois seguimos vidas separadas. Em troca, pagarei todas as dívidas da sua empresa e depositarei 2 milhões de reais em sua conta pessoal. O ar saiu dos pulmões de Clara. 2 milhões. Todas as dívidas pagas. Sua empresa salva. Por que eu? Ela conseguiu perguntar. Você precisa de dinheiro desesperadamente, o que garante que cumprirá o contrato. Não tem família próxima que possa complicar as coisas. E não é do tipo que vai se iludir com fantasias românticas. Ele cruzou os braços. Pesquisei. Você é prática, trabalhadora e recentemente traída. Não vai confundir negócios com sentimentos. Clara sentiu a frieza nas palavras dele como um tapa. Ele a investigou. Sabia sobre Daniel, sobre sua solidão, sobre seu desespero. E estava usando tudo isso a favor dele. Isso é loucura, ela sussurrou. É uma solução para nós dois. Guilherme se levantou pegando a pasta de volta. Leia o contrato, pense bem. Tem até amanhã para decidir. Depois disso, procurarei outra candidata. Ele já estava na porta quando Clara falou. E se eu aceitar?
Guilherme virou-se e, pela primeira vez, algo parecido com satisfação cruzou seu rosto. Então nos casaremos em 10 dias. Tempo suficiente para organizar uma cerimônia convincente. Naquela noite, Clara leu cada linha do contrato. Era tudo tão frio, tão calculado. Cláusulas sobre comportamento público, proibição de envolvimento físico, divisão de espaços na residência, acordo de confidencialidade. 12 meses de mentira em troca de sua liberdade financeira. Ela pegou a caneta, respirou fundo e assinou. Estava fazendo um pacto com o diabo, mas pelo menos salvaria seu negócio. Pelo menos teria uma chance de recomeçar. O que Clara não sabia era que alguns contratos são impossíveis de cumprir quando o coração resolve participar do jogo. Os 10 dias passaram como um furacão. Clara mal teve tempo de processar o que estava fazendo. Assessores de Guilherme cuidaram de tudo: o vestido, as flores, os convites, a lista de convidados. Ela era apenas uma peça sendo movida em um tabuleiro que não controlava. Na noite anterior ao casamento, sozinha em seu apartamento pela última vez, Clara se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher refletida. Estava prestes a casar com um estranho bilionário, arrogante e completamente incapaz de sentir qualquer emoção humana. A manhã chegou fria, mas ensolarada. O local escolhido foi uma mansão histórica transformada em espaço de eventos, com jardins intermináveis e uma decoração que provavelmente custou mais que seu apartamento inteiro. Clara vestiu o vestido de noiva, um modelo sereia em renda francesa, decote elegante, cauda longa. Ela estava deslumbrante, mas sentia-se uma farsa, ambulante. Maquiadores e cabeleireiros trabalharam nela como se preparassem uma boneca para a exposição. Está na hora, anunciou a cerimonialista com um sorriso profissional. Clara caminhou sozinha até o altar montado no jardim. Não tinha pai para acompanhá-la, não tinha parentes para testemunhar aquele momento. Apenas 300 desconhecidos da alta sociedade, todos curiosos para ver a mulher que conseguiu fisgar o solteiro mais cobiçado e temido do país. As flores brancas perfumavam o ar, a música clássica ecoava suave. Tudo era perfeito demais para ser real. E então ela o viu. Guilherme Macedo esperava no altar com a postura ereta, terno azul marinho impecável, rosto indecifrável. Ele a observou caminhar em sua direção com aqueles olhos penetrantes, mas não havia admiração ali. Apenas análise, como se avaliasse um investimento. Clara subiu os 3 degraus do altar, seu coração batendo descompassado. O celebrante iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre amor eterno e compromisso sagrado. Cada frase soava como uma piada cruel. Quando chegou a hora das alianças, Guilherme colocou o anel frio em seu dedo sem nenhum cuidado especial. Ela fez o mesmo, suas mãos tremendo levemente. Se alguém presente tiver alguma objeção a este casamento, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio foi absoluto. Clara prendeu a respiração. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. O celebrante sorriu. O noivo pode beijar a noiva. Foi nesse momento que Guilherme se inclinou para ela. Seu rosto estava tão próximo que Clara podia ver as minúsculas falhas na perfeição dele. Uma pequena cicatriz na sobrancelha, alguns fios de cabelo fora do lugar. Mas foi a voz dele, baixa e cortante como gelo, que a atingiu em cheio. Jamais irei te tocar. Isto é apenas um contrato. Não confunda as coisas. A humilhação a atingiu como uma bofetada. Ali estava ela, vestida de noiva, diante de centenas de pessoas, sendo lembrada de que não passava de uma mercadoria comprada. A raiva subiu quente e incontrolável. Ela não era capacho de ninguém. Não mais. Antes que pudesse pensar 2 vezes, Clara agarrou a gravata de Guilherme com força e o puxou para baixo. Seus lábios se chocaram contra os dele em um beijo que não tinha nada de delicado. Era fúria, desafio, provocação pura. Ela o beijou com tudo que tinha, sentindo o corpo dele ficar completamente rígido de choque. Mas ela não recuou. Aprofundou o beijo, sua mão livre subindo até a nuca dele, dedos se enterrando nos cabelos perfeitamente penteados.
O jardim explodiu em aplausos e gritos animados. As pessoas acharam que era paixão, romance de cinema. Ninguém percebeu que era guerra sendo declarada. Quando Clara finalmente se afastou, Guilherme a encarava com uma expressão que mesclava surpresa e algo mais que ela não soube identificar. Seus olhos estavam mais escuros, tempestuosos. A respiração dele estava irregular, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Sorria para as fotos, querido, Clara sussurrou com veneno adocicado. Afinal, precisamos ser convincentes. A festa de casamento foi tudo que se esperava de um Macedo. Champanhe caríssimo, comida de estrelas Michelin, uma orquestra ao vivo. Clara sorriu para estranhos, aceitou cumprimentos vazios, fingiu ser a noiva mais feliz do mundo. Guilherme permaneceu ao lado dela apenas o necessário, seu corpo emanando tensão. Quando precisavam posar para fotos, ele a tocava com rigidez como se ela queimasse. Você ultrapassou os limites, ele disse, quando ficaram momentaneamente sozinhos perto da mesa de doces. Você me humilhou no altar, Clara rebateu pegando uma taça de champanhe. Achei que deveríamos começar em pé, de igualdade. Isso não é um jogo. Não? Então por que parece que é exatamente isso? Ela virou a taça de uma vez. Relaxa, Macedo. Foi só um beijo teatral. Não confunda as coisas. Usar as próprias palavras dele contra ele foi delicioso. Clara viu a expressão de Guilherme endurecer, uma veia pulsar em seu pescoço. Mas antes que ele pudesse responder, foram interrompidos por uma senhora idosa coberta de joias. Guilherme, querido, que noiva maravilhosa! A mulher abraçou Clara efusivamente. Eu sempre soube que você encontraria alguém especial. Obrigada, senhora. Clara sorriu educadamente. Pode me chamar de tia Margarete. Eu praticamente criei este menino teimoso. Ela beliscou o braço de Guilherme com afeto. Finalmente decidiu abandonar aquele coração de gelo? Algo assim, Guilherme respondeu secamente, desviando o olhar. A festa seguiu por horas intermináveis. Quando finalmente terminou e os últimos convidados foram embora, Clara sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. Ela estava casada, com um homem que deixou claro que a desprezava, um homem que a via como uma transação comercial. Vamos, Guilherme disse, já caminhando em direção à limusine preta que os esperava. Está na hora de ir para casa. Casa. A palavra soou estranha, errada. Aquilo não era um lar. Era uma prisão de luxo onde ela passaria os próximos 12 meses da sua vida. Clara entrou no carro, o vestido de noiva ocupando metade do banco. Guilherme sentou-se o mais longe possível dela, olhando pela janela como se ela não existisse. O motorista dirigiu em silêncio pela cidade iluminada. As regras estão claras? Guilherme finalmente falou, ainda sem olhar para ela. Cristalinas. Ótimo. Quanto menos interagirmos, melhor para ambos. Clara apertou as mãos no colo, as unhas cravando nas palmas. 12 meses. Ela conseguiria sobreviver 12 meses. Conseguiria. O carro parou em frente a uma mansão imponente, toda iluminada. Era ali que começava sua nova vida. Sua vida de mentiras. A mansão era ainda mais impressionante por dentro. Pé direito altíssimo, escadaria de mármore, lustres de cristal que pareciam custar uma fortuna. Tudo era elegante, moderno e completamente impessoal. Parecia mais um hotel 5 estrelas do que um lar. Clara seguiu Guilherme pelo corredor principal, seus saltos ecoando no piso reluzente. Sua ala fica no segundo andar, lado leste. Guilherme explicou sem olhar para trás. Meus aposentos ficam no lado oeste. Há uma sala de estar compartilhada no centro, mas sugiro que evitemos horários conflitantes. Que acolhedor! Clara murmurou sarcasticamente. Guilherme parou na frente de uma porta dupla e a abriu. O quarto era espaçoso, decorado em tons neutros, com uma cama king size, closet enorme e banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Suas malas já estavam lá, organizadas por alguém da equipe. Uma funcionária vem 3 vezes por semana para a limpeza. Se precisar de algo específico, há um interfone conectado à central de serviços. Guilherme já estava se virando para ir embora.
Guilherme. Ele parou, mas não se virou completamente. Obrigada, Clara disse, e era sincero, por salvar minha empresa. Sei que isso é apenas negócios para você, mas para mim significa tudo. Por um breve segundo, algo passou pelo rosto dele. Talvez surpresa, talvez desconforto, mas rapidamente a máscara fria voltou. Boa noite, Clara. E ele se foi, deixando-a sozinha naquele quarto imenso e vazio. As primeiras semanas foram estranhas. Clara acordava cedo, preparava seu próprio café na cozinha enorme e ia para o escritório trabalhar na reconstrução da empresa. Guilherme praticamente não aparecia. Ela o via de relance às vezes, saindo para reuniões ou trancado em seu escritório particular até altas horas. Eles eram dois estranhos vivendo sob o mesmo teto, evitando um ao outro como se fossem contagiosos. Mas a convivência forçada começou a revelar pequenas coisas. Clara descobriu que Guilherme sofria de insônia. Ela ouvia seus passos na madrugada descendo para a cozinha. Uma noite curiosa, ela desceu também e o encontrou sentado no escuro, apenas com a luz da geladeira aberta, bebendo leite gelado direto da caixinha. Não consegue dormir? Ela perguntou, fazendo-o se sobressaltar. Hábito antigo. Ele respondeu seco, fechando a geladeira. Não precisa fazer terapia de casal comigo. Estava apenas sendo educada. Clara pegou um copo de água. Mas esqueci que gentileza é um conceito estranho para você. Guilherme a encarou na penumbra. Você não me conhece. E você não me conhece também. Ainda assim, fez questão de me julgar desde o primeiro dia. Clara bebeu a água lentamente. Deve ser solitário viver com tanto veneno dentro de você. Ela deixou o copo na pia e voltou para seu quarto, sentindo os olhos dele queimando em suas costas. Depois daquilo, os encontros noturnos se tornaram mais frequentes. Nenhum dos dois mencionava, mas ambos sabiam. Clara começou a notar outros detalhes. Guilherme não gostava de barulhos altos, organizava obsessivamente seus documentos e tinha pesadelos que o faziam acordar suando frio. Ela ouvia através das paredes, às vezes, seu grito abafado no meio da noite. Por outro lado, Guilherme também observava. Ele percebia que Clara cantarolava enquanto trabalhava, que ela tinha mania de andar descalça pela casa, que ela falava sozinha quando estava concentrada. Uma tarde, ele chegou mais cedo e a encontrou na sala dançando desajeitadamente, enquanto organizava alguns papéis, fones de ouvido no volume máximo. Você sabe que há pessoas pagas para fazer isso, certo? Ele disse alto. Clara gritou de susto, derrubando os documentos. Ela arrancou os fones, o rosto vermelho de constrangimento. Eu gosto de me manter ocupada, me relaxa. Ela cruzou os braços na defensiva. Além disso, é minha casa também. Pelos próximos meses, pelo menos. Tecnicamente é minha casa. Tecnicamente sou sua esposa. Clara ergueu a mão mostrando a aliança. Então, tecnicamente, posso fazer o que quiser aqui. Guilherme abriu a boca para rebater, mas fechou. Ela tinha razão, e ele odiava admitir. Os dias foram passando e a tensão entre eles mudou de qualidade. Não era mais apenas frieza. Era algo diferente, mais complexo. Um esbarrão acidental na cozinha fazia ambos congelarem. Um olhar que se prolongava demais durante as raras refeições juntos criava um silêncio pesado. Clara começou a notar detalhes físicos dele. Como ele tamborilava os dedos na mesa quando estava concentrado, como esticava o pescoço quando estava cansado, como sua voz ficava levemente mais grave pela manhã. E Guilherme, por mais que tentasse negar, percebia tudo nela. A curva do pescoço quando ela prendia o cabelo, o riso genuíno quando falava ao telefone com clientes, a forma como mordia o lábio inferior quando estava pensando. Era perturbador. Ela estava perturbando a paz fria que ele construiu ao redor de si mesmo. Uma noite, Clara chegou tarde de uma reunião. Eram quase 11 horas e ela estava exausta, faminta e completamente encharcada porque tinha começado a chover. Ela entrou pela cozinha tirando os sapatos quando encontrou Guilherme preparando um sanduíche. Chovendo? Ele perguntou, obviamente desnecessário, já que ela estava pingando no chão. Não, é só meu novo visual molhado.
Clara respondeu com sarcasmo, torcendo os cabelos. Guilherme pegou um pano de prato limpo e jogou para ela. Vai ficar doente. Obrigada pela preocupação tocante. Ela começou a se secar. Não sabia que você se importava. Não me importo. Apenas não quero lidar com você espirrando pela casa toda. Ele mordeu o sanduíche. Sobrou um pouco de comida da janta se estiver com fome. Clara abriu a geladeira e encontrou um prato coberto com filme plástico. Lasanha. Sua favorita. Ela olhou para Guilherme com surpresa, lembrando que havia mencionado isso casualmente semanas atrás. Sobrou do almoço, ele disse rapidamente, evitando o olhar dela. Ia estragar se ninguém comesse. Mas Clara percebeu que a porção era generosa demais para ser sobra, e a lasanha estava perfeitamente fresca. Ela esquentou no micro-ondas, um sorriso pequeno brincando em seus lábios. Talvez o homem de gelo tivesse uma rachadura minúscula em sua armadura. Eles comeram em silêncio, cada um perdido, em seus próprios pensamentos. Mas era um silêncio diferente, menos hostil, quase confortável. Quando Clara terminou, ela lavou a louça enquanto Guilherme permanecia ali, encostado no balcão, apenas observando. Por que você aceitou? Ele perguntou de repente. Você poderia ter tentado um empréstimo, falado com investidores. Por que aceitou se casar com um estranho? Clara desligou a torneira, secando as mãos devagar. Porque estava desesperada. Porque não tinha mais opções. Porque às vezes a gente faz coisas absurdas quando está no fundo do poço. Ela o encarou. E você? Por que não casou com alguma socialite que te adora? Por que escolheu alguém como eu? Porque elas me querem pelo que sou. Você me quer pelo que posso oferecer. É mais honesto. Guilherme empurrou-se do balcão. Pelo menos com você eu sei que é uma transação, sem ilusões. Deve ser triste ver tudo como uma transação. É realista. É solitário. Clara corrigiu suavemente. Guilherme a olhou por um longo momento, algo vulnerável piscando em seus olhos antes de desaparecer. Boa noite, Clara. Ele saiu da cozinha, deixando-a novamente sozinha. Mas dessa vez, Clara não se sentiu tão sozinha assim. A primeira aparição pública oficial como casal seria em um jantar beneficente de gala. Guilherme avisou Clara com apenas 2 dias de antecedência, sua voz impessoal ao telefone, como se estivesse marcando uma reunião de negócios. Ela suspirou, olhando para o closet cheio de roupas que a assessora dele havia providenciado. Tudo era caro, elegante e completamente fora do mundo dela. Clara escolheu um vestido longo vermelho, decote discreto mas elegante, fenda lateral que mostrava apenas o necessário. Quando desceu a escada naquela noite, Guilherme já esperava na sala, ajeitando os punhos da camisa social. Ele olhou para cima e parou. Completamente parou. Seus olhos percorreram Clara dos pés à cabeça, demorando-se 1 segundo a mais que o necessário. Ela viu os lábios dele se separarem levemente, os dedos apertarem o tecido da camisa com força. Vai servir? Clara perguntou, fingindo indiferença embora seu coração acelerasse. Está adequado, Guilherme respondeu, mas sua voz saiu um tom mais rouca. Vamos. O evento acontecia em um salão luxuoso de hotel com centenas de pessoas da alta sociedade. Clara se sentia como uma impostora caminhando entre aquelas mulheres cobertas de joias e homens em smokings caríssimos. Guilherme mantinha a mão firme nas costas dela, guiando-a pela multidão, apresentando-a como sua esposa com uma naturalidade ensaiada. Eles eram o casal perfeito para quem observava de fora, mas Clara sentia a rigidez dele, a distância calculada que ele mantinha mesmo quando precisava tocá-la. Guilherme Macedo, que surpresa vê-lo casado. Uma voz feminina cortou o burburinho. Clara virou-se e encontrou uma mulher deslumbrante, loira, vestido dourado justo, sorriso afiado como lâmina. Ela olhava para Guilherme como se Clara não existisse. Melissa, Guilherme cumprimentou com frieza. Então essa é a sortuda que fisgou você? Melissa olhou Clara de cima a baixo, avaliativa. Interessante escolha. Não parece ser seu tipo usual. Eu não sabia que você conhecia meu tipo. Clara respondeu com um sorriso doce, mas perigoso.
Oh, querida, eu conheço muito bem. Melissa deu uma risadinha. Afinal, Guilherme e eu tivemos nossos momentos. Ele é inesquecível. O sangue de Clara ferveu. Aquela mulher estava deliberadamente tentando humilhá-la, mostrar que ela não passava de uma intrusa no mundo deles. É mesmo? Engraçado, ele nunca mencionou você. Clara rebateu, mantendo o tom leve. Talvez não tenha sido tão memorável quanto você imagina. Melissa perdeu o sorriso por um instante, os olhos brilhando com raiva. Olha só, a esposa temporária tem garras. Todo mundo sabe que vocês só se casaram por causa da herança dele. Você acha que é especial? Por favor. Assim que o prazo acabar, você será descartada como todos os outros. Chega! A voz de Guilherme cortou como chicote. Ele puxou Clara para mais perto dele, seu braço envolvendo possessivamente a cintura dela. Melissa, sugiro que você guarde sua língua venenosa antes que eu decida compartilhar alguns fatos interessantes sobre você com seu atual marido. Tenho certeza que ele adoraria saber sobre aquele fim de semana em Miami. Melissa empalideceu. Você não ousaria. Teste-me. Guilherme a encarou com frieza absoluta. Agora, se nos der licença, minha esposa e eu temos coisas mais importantes para fazer do que perder tempo com você. Ele praticamente guiou Clara para longe, levando-a até um canto mais afastado do salão. Clara estava em choque. Guilherme tinha acabado de defendê-la, publicamente, ferozmente. Você não precisava fazer isso, ela disse quando finalmente pararam. Sim, precisava. Guilherme soltou a cintura dela, mas não se afastou completamente. Ela estava te desrespeitando. E por mais que isso seja apenas um contrato, você ainda é minha esposa. Ninguém tem o direito de humilhá-la. Clara olhou para aquele homem complicado à sua frente. Havia algo diferente ali. Algo que não era apenas frieza calculada. Quem é ela de verdade para você? Guilherme suspirou, esfregando a nuca. Uma ex, de anos atrás. Foi desagradável quando terminou. Ela te traiu? Entre outras coisas. Ele pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e ofereceu uma para Clara. As pessoas mostram suas verdadeiras faces quando há dinheiro envolvido. Aprendi isso cedo. Clara bebeu o champanhe, estudando o rosto dele. É por isso que você é assim? Frio, distante? Porque alguém te machucou? Não é tão simples. Então me explica. Ela deu um passo mais perto. Me ajuda a entender por que você constrói muros tão altos ao seu redor. Guilherme a encarou e pela primeira vez, Clara viu algo real naqueles olhos escuros. Dor, raiva antiga, medo escondido sob camadas de controle. Eu era diferente antes, ele começou, a voz baixa. Acreditava em amor, em conexões reais. Estava noivo, planejando casar, construir uma vida. Então descobri que ela estava me traindo com meu melhor amigo. E não era recente. Eram 2 anos de mentiras, de eu sendo idiota o suficiente para acreditar que aquilo era real. Guilherme, ela me disse que nunca me amou, que estava comigo pelo dinheiro, pelo status, pela vida que eu podia oferecer, e meu melhor amigo. Ele riu da minha cara. Disse que eu era ingênuo demais, que ninguém amava de verdade, que tudo era transação. Guilherme bebeu a taça inteira de uma vez. Então decidi que se tudo é transação, pelo menos vou ser honesto sobre isso, sem ilusões, sem mentiras bonitas. Clara sentiu o peito apertar. Agora entendia. Ele não era frio por natureza. Era proteção. Uma armadura construída com dor e decepção. Nem todo mundo é assim, ela disse suavemente. Nem todo amor é falso. No meu mundo é. Guilherme colocou a taça vazia em uma mesa próxima. E no seu também. Ou você esqueceu que seu noivo te roubou e desapareceu? A verdade doeu. Clara baixou os olhos. Daniel me ensinou que confiar cegamente é perigoso, mas não me transformou em gelo. Ainda acredito que existem pessoas boas. Então você é mais corajosa que eu. Clara olhou para cima, surpresa pela admissão vulnerável. Eles ficaram ali no canto daquele salão cheio de gente, mas completamente isolados em sua própria bolha. A música tocava suave ao fundo, casais dançavam, mas nada disso importava.
Havia algo acontecendo entre eles, algo que nenhum dos dois planejou. Quer dançar? Guilherme perguntou de repente, estendendo a mão. Clara piscou. Você dança? Sou cheio de surpresas. Um meio sorriso tocou os lábios dele. Vamos, precisamos manter as aparências, lembra? Ela colocou a mão na dele e ele a guiou até a pista. A música era lenta, íntima. Guilherme colocou uma mão na cintura dela, a outra segurando sua mão com firmeza. Eles começaram a se mover no ritmo e Clara percebeu que ele dançava muito bem, melhor que ela. Onde você aprendeu a dançar assim? Ela perguntou. Minha mãe insistiu em aulas quando eu era criança. Odiava cada segundo. Ele a girou suavemente. Mas ela dizia que um cavalheiro precisa saber dançar. Ela parece ter sido especial. Era. A voz dele ficou mais suave. Morreu quando eu tinha 15. Câncer. Depois disso, meu pai se fechou completamente. Acho que aprendi com ele a não sentir muito. Clara apertou a mão dele. Sinto muito. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos. Clara estava hiperconsciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam. A mão quente dele em sua cintura, o peito sólido sob o smoking, o cheiro da colônia cara que ele usava. E quando ela olhou para cima, encontrou Guilherme já olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Clara, ele começou, mas foi interrompido. Guilherme, precisamos falar sobre o projeto da construtora. Um homem de terno cinza apareceu, completamente alheio ao momento que havia interrompido. Guilherme suspirou, a máscara fria voltando instantaneamente. Com licença, ele disse para Clara, antes de se afastar com o homem. Clara ficou parada na pista por um momento, ainda sentindo o fantasma do toque dele. Algo tinha mudado naquela noite. Uma rachadura havia se aberto no gelo que envolvia Guilherme Macedo, e ela não sabia se isso era bom ou perigoso. O resto da noite passou em um borrão de conversas superficiais e sorrisos forçados. Mas quando finalmente entraram no carro para voltar para casa, o silêncio entre eles era diferente, carregado, cheio de coisas não ditas. Obrigada, Clara disse quando o carro parou na mansão. Por me defender hoje. Guilherme olhou para ela e por um breve segundo sua mão se moveu como se fosse tocar o rosto dela. Mas ele parou, fechou o punho e recuou. Boa noite, Clara. E mais uma vez, ele fugiu. Mas dessa vez, Clara sabia que ele estava fugindo de algo muito maior que ela. Algo mudou depois daquela noite. Clara não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram, na forma como ele a defendeu, no momento íntimo que compartilharam na pista de dança. Guilherme Macedo não era apenas um homem frio e calculista. Havia camadas nele, feridas escondidas, um coração que ele protegia com unhas e dentes, e Clara, contra toda lógica, queria alcançar aquele coração. Ela sabia que era perigoso, sabia que estava quebrando a regra número 1 do contrato, não se envolver emocionalmente, mas não conseguia evitar. Então decidiu fazer algo completamente insano. Decidiu provocá-lo, testá-lo, ver até onde o autocontrole dele realmente ia. Começou de forma sutil. Na manhã seguinte, Clara desceu para o café da manhã usando um pijama de shorts curto e uma regata justa, em vez de seu usual moletom largo. Guilherme estava lendo o jornal, café na mão, quando ela entrou na cozinha. Ele olhou para cima e seus olhos se arregalaram imperceptivelmente antes de voltar rapidamente para o jornal. Bom dia, Clara cantarolou, pegando uma xícara de café e se sentando bem na frente dele. Bom dia, Guilherme respondeu sem olhar, mas ela notou como suas mãos apertavam o jornal com mais força. Dormiu bem? Ela se inclinou para pegar o açúcar, sabendo exatamente o ângulo que o decote mostrava. Razoavelmente. Ele virou a página do jornal bruscamente. Você não costuma descer assim. Assim como? Tão informal. Clara sorriu. É minha casa também, lembra? Posso usar o que quiser. Guilherme não respondeu, mas ela viu a respiração dele acelerar levemente. Ponto para ela. Nos dias seguintes, Clara intensificou o jogo.
Começou a aparecer no escritório dele com desculpas banais. Precisava de uma assinatura. Queria mostrar um orçamento. Tinha uma dúvida sobre a declaração de imposto. Cada visita era uma oportunidade para se aproximar mais, tocar casualmente seu braço, inclinar-se sobre a mesa mostrando um documento, deixar seu perfume envolver o espaço. Você está fazendo isso de propósito, Guilherme acusou uma tarde, depois que ela tinha ido ao escritório pela terceira vez naquele dia. Fazendo o quê? Clara perguntou com inocência falsa. Me provocando. Estou apenas vivendo minha vida. Se você está se sentindo provocado, talvez o problema seja seu. Ela sorriu, girando nos calcanhares. Até mais tarde, querido. Ela podia sentir os olhos dele queimando em suas costas enquanto saía. Guilherme tentava resistir. Tentava manter a distância, a frieza, o controle, mas estava perdendo a batalha e sabia disso. Clara estava em todos os lugares, usando aqueles vestidos que abraçavam as curvas dela, rindo daquele jeito que fazia algo apertar em seu peito, tocando ele como se fosse a coisa mais natural do mundo, pequenos toques que pareciam queimar através da roupa. Ela estava infiltrando cada defesa que ele construiu. Uma noite, Clara decidiu ir além. Ela sabia que Guilherme trabalhava até tarde em seu escritório. Então desceu usando apenas um hobby de seda curto sobre a camisola. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Ainda trabalhando? Ela perguntou encostando-se no batente da porta. Guilherme levantou os olhos do laptop e congelou. Ela viu o momento exato em que ele percebeu o que ela estava vestindo. Ou melhor, o que não estava vestindo. Seus olhos escureceram. A respiração ficou visivelmente mais pesada. Clara, são 2 da manhã. Vá dormir. Não consigo dormir. Pensei em fazer companhia para você. Ela entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Você trabalha demais. E você se preocupa demais com coisas que não te dizem respeito. Mas sua voz saiu mais rouca que o pretendido. Clara caminhou até a mesa dele, se sentando na beirada, bem ao lado do laptop. As pernas dela ficaram perigosamente próximas do braço dele. Somos casados. Sua saúde me diz respeito. Somos casados no papel. Guilherme empurrou a cadeira para trás, criando distância. Não confunda as coisas. Engraçado você mencionar isso. Clara cruzou as pernas devagar, o hobby abrindo só um pouco. Porque às vezes tenho a impressão de que você também está confundindo. Não sei do que está falando. Não sabe? Ela se inclinou para a frente. Então por que você me olha daquele jeito quando acha que não estou percebendo? Por que seus olhos me seguem quando entro em um cômodo? Por que você fica tenso toda vez que eu te toco? Guilherme se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você está jogando um jogo perigoso. E quem disse que estou jogando? Clara também se levantou, ficando bem na frente dele. Talvez eu só queira saber se você é mesmo feito de gelo, ou se tem um homem de verdade escondido aí embaixo. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, a tensão tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Guilherme olhava para ela com uma mistura de desejo e resistência, suas mãos abrindo e fechando ao lado do corpo, como se estivesse lutando contra si mesmo. Você não sabe o que está pedindo, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Então me mostra. Foi um segundo de silêncio absoluto. Então Guilherme agarrou a nuca dela e a puxou para um beijo avassalador. Não era gentil, era fome, desespero, semanas de tensão explodindo de uma vez. Clara correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo pelo peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Ele a pressionou contra a mesa, seu corpo colado ao dela, uma das mãos entrelaçada nos cabelos dela, a outra apertando sua cintura com urgência. Mas então, tão abruptamente quanto começou, Guilherme se afastou. Ele deu 3 passos para trás, a respiração pesada, os olhos selvagens. Não, isso não pode acontecer. Clara estava tonta, os lábios inchados, o coração disparado. Por quê? Porque isso não estava no acordo. Porque isso complica tudo. Porque eu não posso... Ele esfregou o rosto com as mãos. Apenas saia, Clara, por favor. Guilherme, saia! Ele praticamente gritou.
e havia tanta angústia em sua voz que Clara recuou. Ela saiu do escritório com as pernas tremendo, voltou para seu quarto e se trancou lá dentro. Tocou os lábios, ainda sentindo o gosto dele, o calor dele. O que tinha acabado de acontecer? Ela conseguiu quebrar o controle dele, mas a que custo? Nos dias seguintes, Guilherme desapareceu completamente. Saía antes dela acordar, voltava depois dela dormir. Evitava qualquer lugar onde pudessem se encontrar. Era como se ele estivesse fugindo dela dentro da própria casa. Clara tentou algumas vezes encontrá-lo, mas ele sempre arrumava uma desculpa para sair. A frieza voltou, mas era diferente. Não era indiferença. Era medo disfarçado de distância. Ele estava com medo do que tinha sentido naquele beijo, com medo de perder o controle, com medo dela. Clara decidiu recuar. Parou com as provocações, voltou a usar roupas normais, manteve distância. Focou completamente em sua empresa, que finalmente estava prosperando novamente. Clientes novos apareciam, contratos eram fechados, tudo estava se encaixando. Ela deveria estar feliz, mas se sentia vazia. Uma tarde ela estava no escritório dela na mansão, fechando um contrato grande por telefone, rindo animadamente com o cliente do outro lado da linha. Não viu Guilherme parado na porta, observando. Não viu a forma como seu rosto se enrijeceu quando ela riu. Não viu como ele cerrou as mãos quando ela disse: "Até amanhã, então mal posso esperar para trabalharmos juntos." Quando ela desligou e virou, Guilherme já tinha ido embora. Mas algo tinha mudado de novo. Ele começou a aparecer mais. Não falava muito, mas estava lá. No café da manhã, no jantar, na sala à noite, sempre observando, sempre tenso, sempre lutando contra algo interno que Clara não conseguia entender completamente. Ela percebeu algo crucial. Guilherme Macedo estava com ciúmes. Ciúmes de suas ligações, de seu trabalho, de sua atenção voltada para qualquer coisa que não fosse ele. E isso era ao mesmo tempo assustador e revelador, porque significava que ela tinha poder sobre ele. Significava que ele sentia algo real. Mas Clara também estava confusa. O que ela realmente queria? Provocá-lo tinha começado como um teste, mas agora seus próprios sentimentos estavam embaralhados. Ela gostava de Guilherme. Gostava do homem por trás da máscara fria. Queria alcançá-lo, ajudá-lo, mostrar que nem todo amor era traição, mas ele deixou claro que não queria isso, que tinha medo disso. E Clara não sabia se devia continuar lutando ou desistir antes que ambos se machucassem, além do reparo. A guerra silenciosa entre eles continuava, mas agora nenhum dos dois sabia mais quem estava vencendo. 3 dias depois do incidente no escritório, Guilherme acordou sentindo como se alguém tivesse enchido sua cabeça de algodão. A garganta arranhava, o corpo doía, e uma febre começava a subir pelas suas têmporas. Ele ignorou os sintomas, como sempre fazia. Tinha reuniões importantes, contratos para revisar, ligações internacionais agendadas. Não tinha tempo para ficar doente. Tomou 3 analgésicos, vestiu o terno e foi trabalhar. Mas conforme as horas passavam, seu estado piorava. A febre subia, as mãos tremiam quando ele tentava assinar documentos, e a sala parecia girar levemente. Às 3 da tarde, seu assistente praticamente o expulsou do escritório, insistindo que ele fosse para casa. Guilherme dirigiu em piloto automático, cada movimento custando um esforço imenso. Quando chegou na mansão, foi direto para seu quarto, tirou o paletó e desabou na cama ainda de roupa social. Não tinha energia nem para tirar os sapatos. A febre queimava agora, fazendo sua pele formigar desconfortavelmente. Ele puxou as cobertas sobre si mesmo, tremendo de frio apesar do calor. Clara estava em seu escritório improvisado, finalizando uns orçamentos quando ouviu um barulho estranho vindo da ala de Guilherme. Ela franziu a testa. Eram apenas 5 da tarde, muito cedo para ele voltar. Curiosa e um pouco preocupada, ela caminhou até lá e bateu na porta. Guilherme? Silêncio. Ela bateu de novo. Guilherme, você está aí? Um gemido baixo foi a única resposta. Clara não pensou 2 vezes antes de abrir a porta. O que ela viu a fez correr até a cama.
Guilherme estava enrolado nas cobertas, o rosto vermelho de febre, suor escorrendo pelas têmporas, tremendo violentamente. Meu Deus, você está ardendo em febre. Clara colocou a mão na testa dele e quase queimou. Por que não me chamou? Por que não disse nada? Não é nada, Guilherme murmurou, sua voz fraca e rouca. Só preciso dormir. Não é nada? Você está fervendo. Clara já estava puxando o celular. Vou chamar um médico. Não. Ele agarrou o pulso dela com força surpreendente. Sem médico, eu fico bem. Guilherme, não seja teimoso, você precisa de ajuda. Já passei por coisas piores, vai passar. Ele fechou os olhos, ainda segurando o pulso dela. Só me deixa dormir. Clara olhou para aquele homem teimoso e orgulhoso demais para admitir fraqueza. Ela suspirou, puxando a mão dele gentilmente. Tudo bem, sem médico. Mas você vai fazer o que eu mandar, entendeu? Ela saiu correndo e voltou com um kit completo. Termômetro, remédios, compressas frias, água, suco. Guilherme protestou fracamente quando ela o forçou a sentar e tirar a camisa suada, mas estava fraco demais para resistir de verdade. Quando o termômetro marcou 39 graus, Clara xingou baixinho. Você é um idiota, sabia? Quem trabalha com essa febre toda? Ela o fez tomar antitérmicos e antibióticos. Depois o ajudou a deitar novamente, colocando compressas frias na testa dele. Precisa baixar essa febre antes que cause algum dano sério. Guilherme a observava através dos olhos, semicerrados, sua mente nebulosa pela febre, mas ainda consciente o suficiente para notar o cuidado genuíno dela. Por que você está fazendo isso? Porque alguém precisa cuidar de você, já que você é incapaz de cuidar de si mesmo. Clara trocou a compressa, suas mãos suaves contra a pele quente dele. Quando foi a última vez que comeu algo? Não lembro. Ótimo. Absolutamente ótimo. Ela balançou a cabeça. Vou fazer uma sopa. Não saia dessa cama. Não estava planejando uma maratona, ele murmurou. E ela quase sorriu com um sarcasmo fraco. Clara desceu para a cozinha e preparou uma sopa de galinha com legumes, algo leve, mas nutritivo. Quando voltou, Guilherme tinha fechado os olhos, mas não parecia estar dormindo tranquilamente. Ele se mexia inquieto, murmurando coisas incompreensíveis, a testa franzida como se estivesse tendo um pesadelo. Guilherme. Ela tocou seu ombro gentilmente. Acorda. Precisa comer algo. Ele abriu os olhos, devagar, confuso, levando alguns segundos para focar nela. Clara o ajudou a sentar, apoiando-o contra as almofadas, e começou a alimentá-lo colherada por colherada. Guilherme estava fraco demais para protestar contra ser tratado como criança. Apenas aceitou, comendo devagar, seus olhos nunca saindo do rosto dela. Você não precisa fazer isso, ele disse depois de algumas colheradas. Eu sei. Então por quê? Clara parou, a colher no ar, e o encarou. Porque me importo. Porque por mais que você tente me empurrar para longe, por mais que finja que isso é apenas um contrato, nós dois sabemos que virou algo mais. Pelo menos para mim virou. Guilherme ficou em silêncio, processando as palavras dela através da névoa da febre. Algo apertou em seu peito, algo quente e assustador e completamente fora de controle. Clara. Não precisa dizer nada agora, só come. Ela voltou a alimentá-lo até ele terminar metade da tigela e recusar o resto. Ela o ajudou a deitar novamente, trocou as compressas, certificou-se de que ele estava confortável. Quando foi sair, Guilherme segurou sua mão. Fica. A voz dele era apenas um sussurro. Por favor. Clara não hesitou. Ela puxou a poltrona para perto da cama e se sentou, sua mão ainda entrelaçada com a dele. Vou ficar aqui a noite toda. Pode dormir. E Guilherme dormiu. Mas não foi um sono tranquilo. A febre alta trouxe delírios, pesadelos que o faziam gemer e se debater. Clara ficou ali, trocando compressas regularmente, segurando a mão dele, murmurando palavras tranquilizadoras, quando ele parecia particularmente angustiado. Em algum momento da madrugada, no meio de um delírio febril, Guilherme começou a falar.
Não vai embora, ele murmurou ainda dormindo. Todos vão embora. Minha mãe foi embora, Melissa foi embora. Todos mentem, todos traem. Eu não vou embora, Clara sussurrou, passando a mão pelos cabelos suados dele. Estou aqui. Clara. Ele virou o rosto em direção à mão dela, como uma flor buscando o sol. Você está me deixando louco. Não consigo parar de pensar em você. Tento manter distância, mas você invade tudo. Meu escritório, minha cabeça, meu coração. As palavras eram entrecortadas pela febre, mas Clara sentiu cada uma delas penetrar fundo em seu peito. Ele estava confessando coisas que nunca diria acordado. Verdades que guardava trancadas atrás de muros de gelo. Tenho tanto medo, ele continuou, ainda perdido no delírio. Medo de me entregar e você me destruir. Medo de amar de novo e descobrir que é mentira. Tanto medo. Eu também tenho medo, Clara admitiu, embora soubesse que ele provavelmente não estava ouvindo de verdade. Mas às vezes vale a pena arriscar. Ela ficou ali a noite toda, não dormindo, apenas cuidando dele, trocando compressas, fazendo ele beber água, segurando sua mão quando os pesadelos ficavam intensos demais. Por volta das 10 da manhã, a febre finalmente começou a baixar. Guilherme dormiu mais tranquilamente, seu rosto recuperando um pouco da cor normal. Clara, exausta, acabou cochilando na poltrona, sua cabeça caindo de lado, ainda segurando a mão dele. Foi assim que Guilherme acordou. A luz do sol entrando pela janela, a febre praticamente sumida, e Clara dormindo desconfortavelmente na poltrona ao lado de sua cama, dedos entrelaçados com os dele. Ele observou o rosto dela por um longo momento. As olheiras escuras revelavam que ela não tinha dormido a noite toda. Os cabelos estavam bagunçados, amarrados em um coque desleixado. Ela estava usando uma camiseta velha e calça de moletom, sem nenhuma maquiagem, completamente natural. E Guilherme pensou que ela nunca tinha estado tão linda. Algo se rompeu dentro dele, alguma parede final que ele estava mantendo de pé com puro orgulho e teimosia. Essa mulher tinha ficado acordada a noite toda cuidando dele, não porque estava no contrato, não porque era obrigada, mas porque se importava genuinamente, porque, contra todas as probabilidades, ela tinha sentimentos reais por ele. E Guilherme, pela primeira vez em anos, admitiu a verdade que vinha negando há semanas. Ele estava completamente apaixonado por Clara Mendes. Quando ela começou a acordar, piscando devagar e se ajeitando na poltrona com um gemido de dor nas costas, Guilherme não soltou a mão dela. Ela focou nele e imediatamente ficou alerta. Como você está? A febre baixou? Ela colocou a mão na testa dele. Graças a Deus está quase normal. Como se sente? Melhor. Sua voz estava rouca, mas mais forte que na noite anterior. Clara, você ficou aqui a noite toda? Alguém precisava ter certeza de que você não iria morrer de teimosia. Ela sorriu cansada. Você falou muitas coisas durante a febre. O coração de Guilherme parou. O que eu disse? Clara o estudou por um longo momento. Então se inclinou mais perto. Coisas verdadeiras. Coisas que você nunca diria acordado. Ele deveria sentir pânico. Deveria reconstruir as defesas, empurrá-la para longe. Mas olhando para aqueles olhos cansados, mas cheios de preocupação genuína, Guilherme não conseguiu. Não queria mais. Clara. Ele puxou a mão dela, trazendo-a mais perto. Ela esperou, o coração acelerado no peito. Obrigado por cuidar de mim. Não era a declaração que ambos queriam, mas era um começo. Guilherme puxou ela gentilmente, e dessa vez, quando seus lábios se encontraram, não havia desespero ou fúria. Era suave, lento, cheio de algo muito mais profundo que desejo. Era real. Depois daquela manhã, algo fundamental mudou entre eles. Guilherme não fingia mais indiferença. Ele procurava Clara. Jantavam juntos todas as noites, conversavam sobre tudo e nada, riam de piadas internas que só eles entendiam. Ele a beijava antes de sair para o trabalho. Mensagens doces apareciam no celular dela durante o dia, e as noites eram passadas entrelaçados um ao outro,
descobrindo cada detalhe, cada cicatriz, cada segredo guardado. Era intenso, era assustador, era absolutamente perfeito. Clara se pegava sorrindo sem motivo. Acordava aninhada no peito dele, os braços fortes ao redor dela, e pensava que poderia ficar assim para sempre. Guilherme era diferente quando deixava os muros caírem. Era engraçado, atencioso, surpreendentemente carinhoso. Ele lembrava como ela gostava do café, comprava flores sem ocasião especial, deixava bilhetes bobos pela casa. Era o homem por trás da armadura e Clara estava irremediavelmente apaixonada. Mas uma parte dela, pequena e assustada, lembrava que aquilo tinha prazo de validade. O contrato era de 1 ano e faltavam apenas 3 semanas. Guilherme também pensava nisso. Cada dia que passava o deixava mais desesperado. Como ele tinha sido idiota de colocar um limite de tempo nisso? Como ele tinha achado que conseguiria deixá-la ir? A ideia de Clara saindo de sua vida era insuportável, inimaginável. Ele precisava fazer algo. Precisava rasgar aquele maldito contrato e pedir para ela ficar. Para sempre. Ele planejou tudo. Jantar romântico, anel novo, declaração adequada. Ia fazer direito dessa vez. Sem contratos frios, sem acordos comerciais. Apenas ele e Clara, e amor verdadeiro. Era uma terça-feira ensolarada, quando Guilherme voltou do escritório, mais cedo. O anel no bolso, flores na mão, coração acelerado como um adolescente apaixonado. Ele entrou em casa com um sorriso enorme, pronto para surpreendê-la. Mas o sorriso morreu quando viu os papéis sobre a mesa da sala. Papéis de divórcio, já assinados por Clara. O mundo dele desmoronou. Guilherme largou as flores no chão, pegou os documentos com mãos trêmulas. Era real. Estava tudo ali. Divisão de bens, fim do acordo conjugal, assinatura dela na última página. Ela estava planejando ir embora. Depois de tudo, depois de cada beijo, cada confissão, cada noite juntos, ela ainda planejava ir embora. Guilherme? A voz de Clara veio da escada. Ela desceu usando um vestido leve, sorriso nos lábios que morreu quando viu a expressão dele. O que foi? Ele ergueu os papéis, a mão tremendo. O que é isso? Clara empalideceu. Você não deveria ter visto ainda. Eu ia conversar com você. Conversar? Você assinou papéis de divórcio e ia conversar? A voz dele subiu, dor e raiva misturadas. Quando? Quando exatamente planejava me contar que estava indo embora? Guilherme, deixa eu explicar. Explicar o quê? Está bem claro aqui. Ele jogou os papéis na mesa. Estava tudo planejado desde o início, não é? Fique 1 ano, pegue o dinheiro, saia. Missão cumprida. Não é assim. Clara se aproximou, lágrimas já formando nos olhos. Você não está entendendo. Então me explica. Me faz entender como você pode dormir nos meus braços todas as noites e ainda assim planejar me deixar. Guilherme esfregou o rosto com as mãos, desesperado. Eu confiei em você. Eu abri meu coração, contei coisas que nunca contei para ninguém. Pensei que isso era real. É real. O que sinto por você é real. Clara tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou como se ela queimasse. Então por que os papéis de divórcio, Clara? Por quê? Porque era o combinado. Ela limpou as lágrimas com raiva. O contrato era de 1 ano. Faltam 3 semanas. Minha empresa está salva. Você vai receber sua herança. Era isso que concordamos. Você realmente acha que eu ainda me importo com aquele maldito contrato? Guilherme pegou o documento e rasgou ao meio, depois em quartos, jogando os pedaços para o alto. Eu ia fazer isso hoje. Ia rasgar essa droga e pedir para você ficar. Pedir de verdade, sem acordos, sem cláusulas, apenas nós dois. Clara soluçou, abraçando o próprio corpo. Como eu posso acreditar nisso? Como sei que não é só o momento? Como sei que daqui a 6 meses você não vai voltar a ser aquele homem frio que sussurrou no altar que jamais ia me tocar? Porque eu te amo, Guilherme gritou, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu te amo, Clara, completamente, desesperadamente. Você me ensinou a sentir de novo, a confiar de novo, a viver de novo. Como você pode duvidar disso? Porque eu também tenho medo,
Clara gritou de volta, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tenho medo de ser só uma fase. Tenho medo de você acordar um dia e perceber que foi tudo um erro. Tenho medo de me entregar completamente e você me destruir. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que é fácil para mim admitir que preciso de você? Que não consigo imaginar um dia sem você? Guilherme deu um passo em direção a ela. Estou apavorado, Clara, mas estou disposto a arriscar porque você vale qualquer risco. Eu não consigo. Clara sussurrou, balançando a cabeça. Não posso arriscar meu coração de novo. Não depois de Daniel, não depois de tudo que passei. É melhor terminar agora, enquanto ainda podemos sair inteiros. Inteiros? Você acha que vou sair inteiro se você for embora? A voz de Guilherme estava rachada. Você já tem cada pedaço do meu coração. Ir embora agora não vai nos proteger de nada. Só vai nos deixar miseráveis. Clara chorava abertamente agora, as mãos cobrindo o rosto. Eu não sei o que fazer. Não sei em quem confiar, nem em mim mesma. Então confia no que sentimos, confia no que construímos. Guilherme finalmente a alcançou, suas mãos segurando os ombros dela gentilmente. Fica comigo, não por um contrato, não por dinheiro, não por obrigação. Fica porque me ama, porque quer ficar. Clara olhou para aqueles olhos escuros cheios de vulnerabilidade crua, de amor verdadeiro, e teve tanto medo de acreditar e se decepcionar de novo. Eu preciso de tempo, ela sussurrou. Preciso pensar. Quanto tempo? Não sei. Ela se afastou dele pegando a bolsa. Vou para um hotel, preciso de espaço para processar tudo isso. Clara, não vai. Vamos conversar, vamos resolver. Não há nada para resolver agora, Guilherme. Ela estava na porta. Você quer que eu fique? Eu tenho medo de ficar. Preciso decidir se o amor que sinto é maior que o medo. E não consigo fazer isso com você aqui, me olhando assim. Guilherme viu a mulher que amava pegar uma mala rápida e sair porta afora. Viu o carro dela desaparecer pela estrada e sentiu como se cada pedaço dele estivesse se despedaçando. Ele caiu de joelhos no meio da sala, cercado por pedaços rasgados do contrato e pétalas de flores esquecidas. Tinha arriscado seu coração pela primeira vez em anos e estava perdendo tudo mesmo assim. 5 dias. 5 dias intermináveis desde que Clara saiu pela porta. Guilherme não dormia, mal comia, trabalhava no piloto automático. A mansão estava silenciosa demais, vazia demais, fria, demais sem ela. Ele olhava para o quarto dela e via as coisas que ela deixou para trás. Um livro na mesinha de cabeceira, um casaco esquecido no closet, o perfume dela ainda impregnado nos lençóis. Cada lembrança era uma facada. Ele tentou ligar. Mandou mensagens, todas ignoradas. Clara tinha pedido espaço e ele tentava respeitar, mas estava ficando louco. E se ela decidisse que o medo era maior que o amor? E se ele a perdesse para sempre? A simples ideia o deixava fisicamente doente. No quarto dia, a faxineira, que vinha 3 vezes por semana, entrou no escritório dele com uma expressão preocupada. Senhor Guilherme, desculpe me intrometer, mas ouvi da Marina, assistente da senhora Clara, que ela está prestes a assinar um contrato grande. Expansão da empresa para São Paulo. Seria ótimo para os negócios dela, mas... A mulher hesitou. Significa que ela se mudaria definitivamente. Amanhã às 10 da manhã é a reunião final com os investidores. O sangue de Guilherme gelou. São Paulo. Ela iria embora. Não só da mansão, não só dele, mas da cidade inteira. E de repente tudo ficou cristalino. Ele não podia deixar isso acontecer. Não sem lutar. Não sem mostrar a ela que o amor deles valia qualquer risco. Na manhã seguinte, Clara estava em uma sala de reuniões elegante no centro da cidade. Vestido azul marinho, cabelos presos em um coque profissional, maquiagem impecável escondendo as olheiras de noites mal dormidas. À sua frente, 3 investidores revisavam os documentos finais do contrato que mudaria sua vida. São Paulo. Novos horizontes. Recomeço longe de tudo que a machucou. Longe de Guilherme. Ela tentou se convencer de que era a decisão certa. Que fugir era se proteger.
mas cada fibra do seu ser gritava que estava cometendo o maior erro da sua vida. Ela amava Guilherme. Amava aquele homem complicado, machucado, que finalmente tinha aprendido a amar de volta. E ela estava jogando tudo fora por medo. Senhorita Mendes, um dos investidores estendeu uma caneta. Está tudo certo. Só precisamos da sua assinatura. Clara pegou a caneta com mãos trêmulas. Era isso. Uma assinatura e sua nova vida começaria. Sem Guilherme, sem amor. Apenas trabalho e segurança. A porta da sala explodiu aberta. Guilherme entrou como um furacão, terno amassado, cabelos bagunçados, olhos selvagens. Os seguranças tentaram segurá-lo, mas ele os empurrou. Clara, não assina isso. Senhor, o senhor não pode entrar aqui. Um dos investidores se levantou indignado. Cale a boca. Guilherme nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Clara, que tinha deixado a caneta cair, chocada. Clara, me escuta. Só me dá 5 minutos. Guilherme, o que você está fazendo? Ela sussurrou, lágrimas já queimando nos olhos. Impedindo você de cometer o mesmo erro que eu quase cometi. Ele caminhou até ela, ignorando completamente as outras pessoas na sala. Impedindo você de fugir do amor por medo. Porque eu fiz isso. Passei anos construindo muros, me protegendo, me convencendo de que estar sozinho era mais seguro. E então você apareceu. Guilherme, você explodiu cada defesa que eu tinha. Me fez sentir de novo. Me fez viver de novo. Ele pegou as mãos dela, apertando com força. Eu fui um idiota arrogante que te tratou como mercadoria, que sussurrou no altar que jamais te tocaria, que jamais te amaria. Mas estava errado. Tão errado. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém se atreveu a interromper. Você me transformou, Clara. Me ensinou que nem todo amor é mentira, que nem toda confiança é traição, que vale a pena arriscar o coração quando encontramos a pessoa certa. Guilherme caiu de joelhos na frente dela, e a sala inteira prendeu a respiração. E você é a pessoa certa. Você é meu ar, minha luz, minha razão de acordar todo dia. Não assina esse contrato. Não vai embora. Por favor. Clara estava chorando descontroladamente agora. Eu tenho tanto medo de me machucar de novo. Eu também tenho medo. Ele apertou as mãos dela contra o peito, onde o coração batia descompassado. Mas prefiro viver com medo ao seu lado do que seguro e miserável sem você. Vamos ter medo juntos. Vamos arriscar juntos. Vamos construir algo real, sem contratos, sem cláusulas, sem prazos. Apenas nós dois e o amor que sentimos. E se não der certo? E se der? Guilherme se levantou puxando ela para perto. E se isso for exatamente o que sempre deveríamos ter sido? E se o medo é só nosso passado tentando nos proteger de um futuro incrível? Clara olhou para aquele homem que tinha entrado na vida dela como gelo e derretido até se tornar fogo. Olhou para os olhos escuros cheios de amor, vulnerabilidade, esperança. E finalmente percebeu. O amor sempre seria um risco, mas alguns riscos valiam absolutamente a pena. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que me assusta. Então fica assustada comigo. Guilherme sorriu através das próprias lágrimas. Casa comigo de novo, de verdade dessa vez, sem contratos, só você, eu e um sim que dura para sempre. Clara não respondeu com palavras. Ela o puxou para um beijo desesperado, urgente, cheio de tudo que sentiam. Um beijo que dizia sim, dizia sempre, dizia para sempre. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Os investidores sorriam. Os seguranças se entreolhavam emocionados. Até a secretária, que tentava parecer profissional, tinha lágrimas nos olhos. Quando finalmente se separaram, Clara virou para os investidores. Senhores, peço desculpas, mas não vou assinar esse contrato. Meu lugar é aqui. Totalmente compreensível, senhorita Mendes. O investidor mais velho sorriu caloroso. Vá viver seu final feliz. Guilherme e Clara saíram daquela sala de mãos dadas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Do lado,
De fora sob o sol da manhã, ele a girou nos braços, beijando-a de novo, como se não conseguisse parar, como se precisasse ter certeza de que era real. Vamos fazer direito dessa vez, ele disse, encostando a testa na dela. Vou te namorar adequadamente. Vamos fazer jantares românticos, passeios bobos, viagens a dois. Vou te conquistar todo dia até você não ter mais nenhuma dúvida. Eu já não tenho dúvidas. Clara sorriu, passando os dedos pelos cabelos dele. Mas aceito os jantares românticos mesmo assim. Eles foram para casa. A mansão não parecia mais fria ou vazia. Parecia um lar. Finalmente, um lar de verdade. 1 ano depois, em um jardim pequeno e íntimo, apenas com amigos próximos que eram como família escolhida, Guilherme e Clara renovaram os votos. Não havia centenas de convidados curiosos. Não havia pompa exagerada. Apenas pessoas verdadeiras e um amor que sobreviveu a contratos, medos e muros de gelo. Quando o celebrante perguntou: Guilherme Macedo aceita Clara Mendes como esposa para amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Aceito, hoje e sempre. E você, Clara Mendes, aceita Guilherme Macedo como esposo para amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Clara olhou para o homem que tinha sido gelo e virou fogo. O homem que tinha sussurrado que jamais a tocaria e agora não conseguia parar de tocar. O homem que tinha comprado um contrato e ganhou um amor verdadeiro. Aceito para sempre. E quando se beijaram, não havia contratos entre eles. Não havia medos. Apenas amor. Puro, verdadeiro, eterno. Às vezes, o amor começa com as palavras erradas. Mas quando encontra as pessoas certas, sempre termina com um sim que dura para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.